Aline Vinagre é uma mulher que perseverou, né, que lutou na vida e continua lutando, né, pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Aqui no meu livro mesmo, né, tem a descrição da autora, que vai dizer assim: Aline Paiva dos Santos Vinagre é serva, amiga, é pastora da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, conhecida como Igreja Casa da Bênção, atuando no campo de Salvador. Nós temos uma congregação em Salvador, então, apesar de eu estar residindo hoje em Feira de Santana, a gente vive muito aqui em Salvador, porque a gente tem um povo que cuida, né? Que a gente cuida aqui em Salvador. Seu ministério se estende pelas congregações da ICB Avenida Hilda, que é no bairro de Pernambués, na ICB Itaberaba e ICB Amélia Rodrigues, ao lado do meu esposo, o pastor André, e de meu pai, o pastor Luiz Carlos dos Santos, que é o pastor local da igreja onde a gente toma conta, né? Filha de Claudinete Marinho Paiva. Aline estreia como autora com este primeiro livro, fruto de sua experiência, sensibilidade e caminhada com Deus. Formada em terapias integrativas, terminei essa conclusão lá em Feira de Santana, na Universidade Linha Selvi, terapias cristãs também, né? E também concluí o curso MCM Cuidando de Mulheres. Nós temos um trabalho que a gente cuida, né, de mulheres. E esse livro aqui, né? Deus me deu a inspiração desse livro no pior momento da minha vida. E por isso, quando você perguntou assim, quem é a Aline Vinagre? A Aline Vinagre é uma mulher que perseverou desde o ventre da mãe, né? Minha mãe, uma certa vez, ela me contou a história que eu, ainda quando eu estive no ventre, ela, na época da dificuldade, da luta, instabilidade, né, no relacionamento e tantos outros problemas, ela, uma certa vez, me contou assim, eu tomei remédio para você, não vim ao mundo, e você chegou ainda a sangrar. E aí eu pulei de felicidade, porque eu imaginei, realmente agora eu não vou ter outro filho, porque eu tenho uma irmã mais velha que eu. E quando eu cheguei no hospital, o médico, quando fez a ultrassom, fez, não, o coraçãozinho dela aqui tá normal, batendo perfeitamente. Então, eu me considero uma mulher que perseverou desde o ventre da mãe, né? Uma certa vez também eu tive uma instabilidade respiratória, fui para o hospital na cidade de Madre Deus, que é a cidade atual do meu esposo, né? Nascido e criado lá. E aí, quando eu cheguei no hospital, o médico disse assim, ela deu como morta. Deu mesmo, os médicos saíram da sala, só ficou na sala eu, meu esposo e outra pessoa que estava do outro lado na cama, que era mãe de uma amiga minha, que andava comigo na época, estava nessa mesma sala que eu, e eu tenho ela também hoje, né, como testemunha. Quando a gente conta esse testemunho, a gente tem uma pessoa também que valida aquilo que a gente está falando, que aconteceu há 14 anos atrás. E aí os médicos disseram ao meu esposo, e na época eu era muito nova, eu tinha 20 e alguma coisa, 20 e poucos anos. Todo mundo saiu, e aí meu esposo se ajoelhou, né, e começou a orar. E quem me contou esse relato foi os médicos quando voltaram, né? E aí depois os aparelhos, né, começou a voltar, a dar sinal, e eu praticamente eu morri e vivi de novo, né? E então eu digo assim, eu sou uma mulher que eu perseverei até na hora da morte. O Senhor Jesus foi lá e me deu luz, e eu perseverei pela vida mais uma vez, né? Porque perseverei no ventre da minha mãe e perseverei também em vida adulta. E eu digo assim, né? Tudo há um tempo determinado pelo Senhor, e que nada foge do controle do Senhor, né? E o Senhor Jesus me deu vida, né? Mais uma vez. E os médicos vieram e falaram, não, começou a me reativar. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tentando falar, aí os médicos disseram assim, não, você não vai conseguir falar agora, porque você praticamente secou tudo por dentro, você foi dada como morta, então você não consegue falar, a gente precisa te hidratar por dentro. E o médico olhou para mim e falou assim, você tem um marido de fé, viu? Aí eu fiquei assim, sem entender, todo mundo saiu da sala, mas seu marido ficou aqui de joelho, né, orando pela sua vida, e o poder, né, da fé. Então, eu me considero uma mulher mesmo perseverante na vida, perseverante para vencer, nós precisamos ser.